lembrassem algumas coisas aí, tá? Então, hoje a gente começa no desenvolvimento do nosso sistema de gestão de locadora de veículos. Esse projeto vai se tornar, no terceiro bimestre, né, já no próximo semestre, um projeto idêntico desde que utilize banco de dados para persistir os dados, que é o próximo passo que a gente precisa dar, né? Já começamos a trabalhar com interface gráfica, já temos conhecimento de programação orientada a objetos, e já a gente vai dar uma olhada em Data Access Object, manipulação de dados por meio de classes aí no Java, e que se aplica a uma série de outras linguagens, esses conceitos, tá? Não se prendam à linguagem, nem à tecnologia, mas aos conceitos, tá? E aí eu vou iniciar aqui um novo projeto no NetBeans. E esse projeto no NetBeans vocês vão colaborar junto aqui comigo para que a gente desenvolva já a primeira tela com o primeiro CRUD, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo projeto. Este novo projeto vai ser um projeto Java, uma aplicação Java. Esta aplicação Java eu vou salvar dentro da nossa pastinha da disciplina, tá? Para depois enviar para todo mundo. Eu vou chamar esse projeto aqui de locadora veículo 1, porque é o primeiro projeto de locador de veículo que ele não vai persistir no banco de dados. A gente vai trabalhar o CRUD somente na memória principal, tá? Então o nome do projeto vai ser locadora veículo 1. Certo? Até aqui? Certo. Depois então do projeto criado, a gente já sabe que são dois pacotes de código-fonte que a gente sempre tem trabalhado aqui, não é? Um pacote de código-fonte eu vou criar com o nome classes, que vão representar objetos reais, né? Vamos extrair do nosso mini mundo, a gente vai ter fazer uma abstração de um objeto real e tornar ele uma classe no Java, certo? E aqui um outro pacote Java, que eu chamo de interface app, interface da aplicação, tá? E vamos iniciar através da análise da classe. Vamos pegar uma das classes, um dos objetos que a gente vai trabalhar no projeto para fazer essa abstração, determinar qual classe a gente começa trabalhando e depois parte para a interface gráfica, tá certo? Como vai ser um sistema de locação de veículo, eu acredito que o ponto inicial, então, e central seja veículo, correto? Então vamos criar primeiro uma classe veículo dentro do pacote classes. E após a análise dessa classe, a gente vai criar a nossa interface gráfica e o CRUD, consequentemente, né? Então eu vou criar uma nova classe Java. Isso vai ser construído de maneira colaborativa, tá certo? Vocês vão me ajudar a desenvolver aqui e escolher quais os atributos são importantes. Veículo é a nossa primeira classe de desenvolvimento do projeto. Eu quero que vocês me auxiliem, me ajudem a determinar quais os atributos são importantes. Vou aumentar a fonte um pouco, tá? E já vou tirar esses comentários gerados automaticamente. Muito bem. O que um veículo precisa para ser representado como veículo na nossa aplicação e quais informações são importantes do ponto de vista de locação de veículo? Essa é a análise que a gente precisa fazer, correto? Alguém me ajuda aí com o primeiro atributo? Placa? Vamos lá. Private, string, placa. Isso é o mais importante para o veículo nesse ponto? Correto. Vamos declarar um outro atributo importante? Modelo. Modelo, né? Eu acho que o modelo ainda seria o primeiro atributo, né? De repente. Aqui eu tenho o modelo, a placa. Depois de modelo a gente pode colocar a marca, não pode? Sim. De um ponto de Sim. vista de abstração O ano do banco de também. dados.
ano de fabricação, né? A gente vai declarar uma variável, um atributo int, né? Ano, fabricação. Quais outros atributos são importantes aqui para que a gente faça a locação do veículo? Seria importante colocar aqui A data da locação? a data da locação vai ser no contrato de locação. E aí vai ser na entidade de locação do veículo, certo? Ô, Vai Everaldo, ser correlacionado com essa classe. Sim, esse ano de fabricação, tá certo, ele poderia ser um índice, mas, por exemplo, tem carro que é, por exemplo, 19, 20. isso. Aí A gente teria teve que que ver uma barra no meio. Não sei se o uma índice declaração seria uma a melhor string. opção. Eu acredito que sim, para poder Porque facilitar. esse ano de fabricação de veículo é uma estratégia de marketing, praticamente, das montadoras. Porque eles colocam quase que o estilo de safra, né? O modelo do veículo é 2020, porém ele foi fabricado em 2019. Eles já começam a vender a partir do segundo semestre agora os veículos 2021, né? Então a gente vai declarar como string ano de fabricação justamente por causa dessa barra, né, Marcos? Bem analisado Isso. isso. Olha só, eu acho que seria interessante também do ponto de vista do cliente na hora de fazer uma locação de veículo, o motor, né? É, Como que a gente coloca isso aqui então? Oi? Potência? Potência do motor. Vai ser de qual tipo, hein? String, né? Porque geralmente é 1.0, 2.0, 1.8. Tem um ponto no Exatamente. O que que a meio. gente vai fazer? Vai ser um float? É um valor float, né? é. Pode. Pode ser. Potência do motor. E aí vai ser potência, não. Vai ser potência motor, né? Vamos especificar bem os nossos atributos. Modelo, marca, ano de fabricação, potência do motor e placa. Tem uma informação importantíssima para veículo do ponto de vista do aspecto de uma locadora de veículo. Porque é uma informação fundamental tanto para a locadora quanto para o cliente, é o É o preço da combustível. diária desse veículo. O Mas é, combustível também vamos colocar aqui, é, private, mas eu acho string, que o valor da locação pode entrar na classe contrato, não? exatamente. Eu Aí vamos acho fazer a que aí seguinte eu análise. colocaria a cor do veículo. Cor também, né? Olha Influencia. só, vamos fazer o seguinte. Marcos, não, Zé Camargo, Oi. vamos considerar o seguinte. Eu acho importantíssimo que o registro seja feito na locação, acredito. É muito importantíssimo, não, será assim. Na locação, a gente vai ter um número de diárias, né? Sim. Esse número de diárias multiplicado pelo valor de locação do veículo, que pode ser definido na hora em que foi confeccionado o contrato, porque consideramos aí preços variantes, né? Em determinada época do ano, em determinadas datas festivas, e essas situações são flexíveis, mas a gente pode colocar um valor de locação do veículo base, né? Valor base de locação. E você E está essa é uma falando informação. em base aí, você falou que Uhum. o projeto pode ser desenvolvido, mas independente disso, a meu critério, eu posso acrescentar mais coisas que eu acho interessante para Com o certeza. projeto. Com certeza. Até mesmo porque o que a gente está fazendo hoje e vai fazer nas próximas aulas é o desenvolvimento de conceitos. Então, Modelos. Sim. porque para mim, eu julgo que seja importante essas características, mas da sua estratégia de negócio, outras informações são importantes. Para mim, cor não importa no meu modelo de negócio, mas pro Marcos não importa. E assim a gente vai moldando. Isso daqui são conceitos, né? Então, assim, conceitualmente, eu acredito que seria interessante colocar um valor base de locação desse veículo. E aí, se o vendedor conseguir uma comissão maior, ele coloca lá no contrato dele. Eu quero 15% em cima do valor base. Então ele vai lá e determina qual o valor de comissão dele. Pode ser uma regra de negócio também diferente, né? Então vamos colocar isso aqui só para
complementar um pouquinho, né? Vou colocar um private float, valor, base, locação. E aí vai ficar explícito, né? Esse não é o valor final da locação, esse é um valor base da locadora. Fica interessante Esse assim, né? combustível aí seria o quê? É o tipo de combustível, se ele é Ah, não, gasolina apenas, se ele é álcool, flex. Não, é que eu achei que era a quantidade, aí eu tava pensando aqui que não. Vamos colocar o Mas é. seguinte, vamos colocar assim, ó. Tipo combustível, eu acho que fica mais explícito qual a informação que vai entrar aqui, né? Quanto mais específico, melhor, do ponto de vista de análise e de implementação. Alguma outra informação aqui, pessoal? E eu acho que já pensando no final, um campo de observações para já colocar se o carro já tem alguma coisa, algum arranhado. Ou até mesmo para ter uma descrição, né? Um pouco mais apurada do veículo. Observações. Vou colocar observação. Observações, né? Pode ser mais de uma. Verdade. Olha só. Vamos parar por aqui, senão vai ficar grande também. Nossa interface. Nossa telinha lá. Sim. Então, só um minutinho que eu vou fazer o registro aqui dessa classe, tá? Só um segundinho aí. Muito bem. Vamos continuar então. O que a gente precisa fazer aqui, para prosseguir, né, antes do desenvolvimento da interface gráfica, é a geração dos métodos que a gente já sabe de praxe. A gente vai precisar de um método construtor. Esse método construtor vai inicializar todos os atributos, certo? A gente vai ter um construtor aqui com todos os atributos. Então, eu vou criar um objeto da classe veículo, inicializando modelo, marca, fabricação, potência do motor, placa, tipo de combustível, cor, valor de base, locação e observações. Porém, existe uma outra situação em que eu posso trabalhar, tá? Eu poderia, em alguma situação, querer fazer o seguinte: eu crio um objeto da classe veículo sem inicializar os atributos e depois eu chamo o método set um por um para inicializar os atributos. Essa é uma outra abordagem que também é possível, desde que eu crie um método construtor vazio, tá? A gente vai deixar essa opção de implementação aqui. Então, eu vou inserir um outro método construtor aqui, só que eu não marco nenhum atributo e mando gerar um método construtor. Então, eu posso fazer assim, ó, veículo V recebe new veículo e não passo nenhum parâmetro para o método construtor. Eu tenho duas opções de inicialização, então, de uma classe veículo, tá? Esse que eu acabei de fazer. E o que a gente precisa fazer para finalizar é inserir os métodos get e set de manipulação dos atributos de classe, tá? Seleciono todos nesse caso e aí mando gerar get set. Vai ficar uma classe bastante extensa por causa do número de atributos que existe nessa classe, né? E aí a gente vê que a IDE facilita muito o desenvolvimento e a manutenção do código, porque ele gerou aqui rapidamente 100 linhas de código fonte, de maneira bem objetiva. Vamos então construir a interface gráfica, né? Então lá no pacote interface app, onde eu vou criar um novo form JFrame. Vocês vão me ajudar aí a lembrar todos os atributos, tá bom? Para a gente posicionar na tela. Esse novo form JFrame eu vou chamar de JF veículo, seguindo ali um prefixo JF de JFrame. A gente vai ter uma interfacezinha simples e algumas propriedades a gente sempre muda logo que inicializa, logo que cria essa interface, tá? Então eu vou aqui na paleta, na aba de propriedades. A primeira propriedade que eu altero é a propriedade Default Close Operation,
vai ser uma propriedade dispose, tá? Essa propriedade de default close operation que vem por padrão, que é exit on close, ela fecha a aplicação toda, assim que a gente fecha essa janela. E quando eu fecho essa janela, eu quero que a interface principal, que a gente ainda vai construir, ela permaneça ativa. É isso que acontece quando a gente muda essa propriedade nesse JFrame. No título, vamos definir um título sempre genérico, tá? Então, assim, vai ser o quê? Cadastro de veículos? Gestão de veículos? Ou simplesmente veículos? Aí a gente define agora e segue o padrão durante o projeto todo. Porque senão a gente corre o risco de ter, assim, numa tela, cadastro de cliente, na outra, gestão de veículos, sendo que no final das contas é a mesma tela de CRUD, né? Então eu considero como interessante aqui a gente colocar assim, cadastro de veículos. Em todas as outras a gente sempre vai seguir esse prefixo aqui de cadastro de, né? E nas que não forem cadastro e forem gestão, a gente encontra um outro termo genérico, tá certo? Bom, essas duas propriedades eu já alterei, agora a gente vai na paleta de componentes que está aqui disponível. A gente vai ter que incluir são 9, né? São 9 campos. Modelo, marca, ano de fabricação, potência do motor, placa, tipo combustível, cor, valor de base de locação e observações. Então vamos ter que arrastar muito componente do tipo label para a tela, né? E aí vamos fazer o seguinte, o primeiro label vai ser para modelo, não vai? Sim. Acho que o modelo não é uma informação tão extensa. A marca pode ficar aqui no cantinho, não pode? A gente vai colocar um label para marca. Logo depois a gente vai colocar um campo para ano de fabricação. E aí vai ser um monte de informações menores, né? Aqui eu vou colocar aqui, ó, ano. Eu vou colocar fab, ponto, né? Que já fica menorzinho. O input também vai ficar. Depois do ano de fabricação vai ser potência, né? Do motor. Eu vou colocar um M, potência do motor. Depois a gente vai colocar placa. Depois de placa, vamos colocar o tipo de combustível. Depois de tipo de combustível, então, a gente tem a cor do veículo. São todas informações curtas, né? E depois da cor do veículo, a gente vai colocar aqui o valor de base da locação, né? Eu vou colocar valor locação como genérico, que vai ser o valor base mesmo. E por fim, a gente vai deixar um label aqui, um pouco mais extenso, tá? Para observações. Sugestão do Marcos, né, Marcos? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer é incluir os inputs. Alguém lembra aí? Quais os tipos de input que a gente vai utilizar? Campo de texto. São os campos de texto, né? Vamos lá, então. Um campo de texto aqui a gente vai incluir para modelo, né? Depois a gente vai alterar só aqui que o modelo ficou desvinculado, né? Ele ficou arrastado. Sabe o que aconteceu aqui? Faltou espaço. Faltou espaço. Então, o que a gente vai fazer é selecionar uma série de elementos e vamos dar um espacinho maior aqui para que caiba, tá bom? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Campo de texto, modelo. Outro campo de texto que a gente vai arrastar para a tela, para a marca. Agora, é o seguinte. Campo de texto de novo, né? Para ano de fabricação. Aí ele vai ficar um pouquinho menor aqui, ó.
Depois, potência. Aí eu gostaria de mudar, não vou colocar campo de texto, não. Tem outro campo aqui que chama campo formatado. Vai ser campo formatado, tá? Para potência. Para placa, vamos colocar um campo de texto. Para tipo de combustível também campo de texto. Para cor, mais um campo de texto. Para valor de locação, vai ser um campo formatado. Certo? Ele ficou, acho que, grande para valor de locação. Vamos só reajustar aqui a largura. Vamos aumentar um pouquinho a cor, né? Vamos colocar um componente chamado área de texto para observações, né? Que a gente consegue digitar um texto mais extenso aqui, ó. Tá bom até aqui? Combinado assim? Agora a gente precisa alterar algumas propriedades, né? Algumas propriedades vão precisar mudar aqui, ó. Principalmente os nomes, né, das variáveis. O primeiro campo de texto aqui, a gente vai editar o nome da variável para txt modelo. A segunda variável vai ser o txt marca. Depois, o ano de fabricação vai ser o txt ano fabricação. Depois, na potência, vai ser o txt potência motor. Esse é o atributo lá, né, pessoal? Na placa, vai ser o txt placa. O que mais? Tipo de combustível vai ser o txt tipo combustível. Txt cor, muitos componentes, né, pessoal, dessa vez. Depois, a gente vai ter um txt valor locação. E agora, um txt observações. O que a gente precisa depois dos componentes de texto aqui, sem dúvida, vai ser incluir os botões, né? A gente vai precisar de 3 botões. É isso? Isso. Que é o Olha só. cadastrar, alterar e deletar. Vai ser o cadastrar ou gravar? Gravar. Foi o gravar que a gente definiu, né? Então vai ser gravar. Vai ser o seguinte, btn gravar. O segundo botão é para quê? Alterar. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa. Para o usuário, seria interessante que ele visse apenas o botão gravar. E internamente a gente vai fazer o controle de modo de operação do formulário. E aí vai funcionar assim. O botão gravar ele serve tanto para inserir quanto para alterar registro.
ele serve para inserir desde que eu não tenha clicado em nenhum item da tabela. E ele serve para alterar registro se eu tenha clicado no registro da tabela e tenha sido carregado para o formulário. E aí a gente faz esse controle, tá certo? O gravar ele insere ou altera registro. Fica melhor assim. Para o usuário são menos opções, tá? O segundo botão vai ser o botão o quê? Remover? É isso mesmo? Sim. E o último botão, que eu vou incluir aqui, que a gente não tinha feito, vai ser um botão para... Aliás, vou incluir outros 2 botões, tá? Esse daqui vai ser um botão novo, pelo seguinte, esse botão novo vai ser o BTN novo, e vai funcionar assim. A gente preenche a tabela, né? E clica em cima de algum registro. Quando a gente clica no registro, o formulário é carregado. E aí só resta a opção de gravar de novo. E se eu não quiser gravar? E se eu cliquei na tabela por acaso, de maneira não intencional? Eu quero simplesmente limpar o formulário, né? E aí eu crio esse botão novo onde eu basicamente limpo o formulário, tá? E por fim, um último botão, que vai ser o botão buscar, que a gente vai fazer uma pesquisa na Raylist, tá? Suponho que a gente tem muitos registros de veículo. A gente vai ter que fazer uma busca, né? Botão buscar. E o nome da variável vai ser btn buscar. Mais algum? Muito bem. A gente precisa incluir aqui no componente tabela, né? E aí a gente vai ter que redimensionar de novo o formulário, porque ele estende um pouquinho aqui, né? A altura. A gente não vai precisar disso tudo, tá? Acho que assim já está bom para esse formulário. E a gente vai trazer até aqui. Agora a gente precisa personalizar essa tabela da seguinte forma. Primeira coisa é alterar o nome da variável. Vai ser TBL veículo, né? E vamos alterar o conteúdo da tabela, sendo que não dá para mostrar isso tudo de informação na tabela, né? Então a gente poderia colocar nas colunas ali, simplesmente assim, modelo, né? Marca. Depois da marca a gente poderia colocar placa. E por fim o valor da locação. Tá? Eu vou desmarcar todas elas da opção de editável. Não quero que nenhuma delas seja editável. Mas eu vou mudar a largura de alguma delas, que a gente vai mexer daqui a pouquinho na tela lá. E vou tirar todas as linhas, tá certo? Ficou assim? Só que modelo deve ocupar mais espaço, né? Vocês concordam? Mais ou Seguindo, menos. seguindo o raciocínio do formulário, sim. Muito bem. Para isso seria interessante mudar ali a largura aqui, né? No conteúdo da tabela. A gente colocar um modelo com um pouquinho mais de espaço aqui. Então, nas colunas, e ele não traz, ó, uma largura. Ele simplesmente coloca a largura default. Então, a gente simplesmente tem que fazer testes. Eu vou tentar colocar aqui 300
e vamos verificar o que acontece. Bom, por acaso, ficou numa largura interessante. Poderia ser que não ficasse, né? Ou ficasse muito grande, ou ficasse muito pequeno. Isso aqui, né, ele não dá essa opção de fazer a edição aqui, ó, direto na tabela, tá bom? Mas ela ficou redimensionável. Mais alguma coisa para acrescentar aqui? Oi? Não, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos partir para as implementações, né, pessoal? Que é para fazer isso daqui funcionar em determinados aspectos, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a possibilidade de inserir um objeto no ArrayList, tá? Então, o que a gente vai fazer é dar um duplo clique no botão gravar, o que vai gerar um método. Mas eu sempre tenho, porque eu não configurei o NetBeans para que ele não gere esses comentários automáticos, então eu sempre opto por iniciar aqui, removendo esses métodos, esses comentários são desnecessários aqui. Antes que eu pense em gravar um registro, eu tenho que fazer algumas observações. Quando a gente vai gravar um registro, a gente vai incluir um objeto numa coleção de objetos. Então, essa coleção de objetos tem que existir previamente, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é declarar um ArrayList para armazenar a coleção de objetos da classe veículo, tá? Então, aqui, declara um ArrayList para armazenar a coleção de objetos da classe aluno. E essa declaração é assim, ó, ArrayList, a gente faz a importação da classe ArrayList, né? Só pressionar Ctrl espaço, ele já vai trazer ali como ele já vai autocompletar, já vai trazer como sugestão a ArrayList do pacote útil. A gente vai criar uma ArrayList da classe veículo, que é uma classe que está no pacote classes. E a gente também vai precisar fazer a importação dele, do projeto para cá. Esse conjunto de objetos da classe veículo, que eu digitei errado aqui, né, pessoal? Essa coleção de objetos da classe veículo, a gente vai chamar de veículos. Recebe um ArrayList vazio, portanto, new ArrayList. Muito bem. Agora vamos passar a considerar que a gente só tem o botão gravar. E para registrar, para gravar, né, para inserir um ArrayList, um objeto no ArrayList, ou para atualizar um objeto do ArrayList, a gente tem que se basear no estado de operação do formulário. E isso a gente vai saber por meio da linha. Então, se eu clico na linha, eu estou alterando um registro ou removendo. Se eu não tenho nenhuma linha selecionada, então eu estou em modo de operação de inserção de objeto no ArrayList, tá? Então a gente precisa declarar essa variável global, linha, para definir se a gente está em qual estado de operação do formulário e para determinar também em qual linha a gente clicou para fazer a atualização ou remoção de registro. Então, declara variável global para armazenar a linha selecionada. A gente tem aqui um private int linha inicializada em -1. Linha -1, porque não existe índice -1 na tabela, tá? Então esse é o estado padrão de inserção. Então, o que acontece aqui na ação de clique do botão gravar? Primeira coisa que eu preciso verificar
qual é o estado da linha, né? Verifica se o estado de operação do formulário é de inserção. E aí, assim, ó, se o atributo linha for igual a -1, aí ele está em estado de inserção, o que me permite criar um novo objeto da classe veículo e inserir no ArrayList, correto? Então, cria um objeto da classe veículo, onde é assim, veículo, vou repetir o nome, só que com a letra minúscula, né? Recebe new veículo. E a gente vai criar esse objeto com base nos componentes que existem lá na tela, né? Então, eu preciso de ajuda para saber quais são os atributos esperados pela classe veículo no método construtor. O primeiro é modelo, não é isso? Então, vai ser txt modelo ponto getText. O que existe lá no componente de texto modelo. Qual que é o segundo atributo da classe? Marca, não é? Marca. txt marca ponto getText. Muito bem. Depois de marca, Ano, fabricação. vamos ver aqui, ó. Depois de marca vai ser o ano de fabricação, não é isso? Então vou fazer o seguinte: txt ano fabricação ponto getText. Depois é a potência do motor, não é isso? Vai ser o txt potência motor ponto getText. Depois vai ser a placa, txt placa ponto getText. Depois o tipo de combustível, não é? Vai ser o txt tipo combustível ponto getText. Depois vai ser a cor, que é o txt cor ponto getText. Sempre por meio do getText a gente consegue recuperar o valor digitado. Depois txt valor base locação. E por fim txt observações ponto getText. Agora temos duas situações para resolver aqui, que são dois atributos que esperam um valor float, né? Então o que a gente precisa fazer, em suma, são duas coisas essenciais. No caso da potência do motor, não, porque a gente sabe que o usuário vai informar assim 1.0, 2.0, né? Então a gente pode simplesmente fazer assim, ó, float.parseFloat. E simplesmente vai pegar o txt motor, txt potência motor.getText, tá? Agora, o valor da locação é um valor monetário. E geralmente na hora da digitação, a gente separa por vírgula. Só que o float, ele não reconhece casa decimal por separação por vírgula. Ele reconhece separação por ponto. Do ponto de vista em que a gente sempre separa a casa decimal de centavos com vírgula. Então a gente precisa procurar todas as vírgulas que vêm do campo de texto e substituí-la por ponto, tá? Então a gente consegue fazer isso por meio do ponto replace. A função replace, ela repõe, né? A gente vai procurar pelas vírgulas e vai substituir por pontos internamente. Só que isso não basta, precisa converter isso daqui para float. Isso se dá por meio, de novo, da função parseFloat da classe float. E aí, assim, eu consigo criar um objeto da classe veículo, tá? Então, o próximo passo, depois de ter o objeto da classe veículo criado,
é inserir esse veículo, esse objeto da classe veículo no ArrayList, né? Então a gente faz assim, ó, adiciona o objeto na coleção de objetos, que vai ser no dis.veículos.add. A gente vai adicionar um objeto dessa classe e foi esse criado logo no comando acima aqui, ó. Tá? Então, depois da coleção de objetos criada, a gente precisa fazer duas coisas ainda específicas, tá? A gente precisa preencher a tabela e depois de preencher a tabela, a gente precisa limpar o formulário, tá? Então, preenche a tabela e limpa o formulário. Agora, o que acontece? Preencher a tabela e limpar o formulário vão acontecer sempre, independentemente de eu estar inserindo ou alterando um registro. Então, isso vai ficar fora do if, tá? Então, preencha a tabela vai estar por meio de um método nesta classe chamado preencha tabela. E a gente vai fazer a implementação dele aqui logo depois do botão gravar, né? Vai ser um private void preencha tabela. E depois, deixa eu só confirmar aqui, preencha, faltou um N aqui, né? Isso aí. E depois a gente vai chamar nessa classe um método que limpa o formulário. Dis.limp formulário vai ser o nome do método. E a gente vai fazer a declaração dele logo aqui embaixo, ó. Vamos implementar primeiro o limp formulário, que a implementação dele é um pouco mais simples, né? Ele vai ser utilizado várias vezes, onde a gente vai pegar todos os campos de texto, né? Todos os campos de texto, e a gente vai setar vazio, tá? Eu vou apagar aqui, vai ser mais simples, né? Fazer assim, onde a gente, ali no construtor, a gente já tinha todos os elementos que estão na tela. Então, eu vou um por um e vou setar o texto, ao invés de recuperar o texto. E aí, vou mostrar aqui para vocês uma funcionalidade onde a gente consegue fazer substituição de trecho de código fonte, que a gente está seguindo um padrão ali, sempre utilizando o getText. A gente vai substituir sempre o getText por setText. E aí funciona assim, ó. Eu vou selecionar esse trecho de código aqui, ó, tá? Selecionei e vou dar um Ctrl H. O Ctrl H é uma funcionalidade que localiza um termo e substitui por outro. Então, eu vou procurar pelo termo getText nesse texto que está selecionado aqui, azulzinho, e vou substituir ele por setText. Aliás, eu vou procurar por getText vazio e vou substituir ele por getText passando uma string em branco. Aí eu substitui todos de uma vez, tá? E é o outro método que a gente... Aliás, isso não é o preencha tabela. Eu estava implementando ele no local errado, tá, pessoal? Esse é o limp formulário, tá? O preencha tabela, ele vai ser o responsável por, em todos os casos onde ele for invocado, ele limpar a tabela e preencher com todas as informações que estão na ArrayList. E a gente vai fazer isso primeiro manipulando o elemento que existe na tela, tá? Recupera o modelo da tabela. E vai ser assim, ó. Default table model. Falta um L aqui ainda, ó. Default table model é uma classe do Java que consegue mapear o componente visual e transformar ele em uma classe manipulável. E a gente consegue incluir coluna, remover coluna, limpar a tabela, fazer uma série de modificações no componente. Default table model, que a gente vai chamar de model, recebe um cast, tá?
default table model, onde a gente vai forçar com que o nosso TBL veículo.getModel, a gente vai recuperar a estrutura dele, vai converter ele num objeto da classe default table model, tá? Logo em seguida, a gente limpa a tabela, onde a gente vai fazer assim, ó, model.set row count, model.set row count com 0, então não tem nem mais uma linha na tabela. Isso que a gente fez aqui. E agora a gente percorre o array list de veículos. Percorre a coleção de objetos de veículo. Assim, ó, por meio de um laço de repetição for, eu tenho uma variável de controle do tipo int chamada i inicializada em 0, tá? Essa variável i inicializada em 0, ela vai seguir o seguinte padrão: enquanto i for menor que nesta classe a coleção de objetos veículos, ela guarda uma propriedade chamada size, é a quantidade de objetos que existe na coleção. Enquanto eu não atingir o total de objetos, ele vai ser incrementado em mais um e vai fazer o seguinte para mim, ó. A cada objeto na coleção, adiciona uma linha na tabela. E ele vai fazer o seguinte, ó, model.addRow. addRow é um método da classe model que consegue incluir linhas, e a gente tem lá 4 colunas na nossa tabela, né? Modelo, marca, placa e valor de locação. E para que ele inclua 4 colunas, eu preciso criar um vetor de strings, tá certo? Então eu faço assim, ó, new string. Eu vou criar um vetor de strings dessa forma, ó. Então, em cada linha, eu vou colocar a informação específica da coluna. A primeira coluna vai ser para exibir o modelo. Então, eu vou pegar na coleção de objetos, tá? No this.veículos, que é a coleção inteira, eu vou recuperar um objeto específico. Por meio do método get, eu vou recuperar na posição i, na posição atual do laço de repetição. E aí eu vou recuperar um atributo específico, tá? Eu vou utilizar o get modelo. Depois que mostrar o modelo, eu vou mostrar a marca. Depois da marca, a próxima coluna é a placa. E depois da placa, a gente vai recuperar o valor da locação. Só que o valor base de locação é do tipo float. Eu preciso converter esse float em string. Então eu faço assim, ó, float.toString. Sabe? Só que tem um problema. O float, ele armazena a separação de casa decimal com ponto. Eu preciso mostrar na tabela a separação sendo feita com vírgula. Então eu vou utilizar a mesma função replace, só que para fazer o oposto, tá? A função replace vai procurar pelo ponto e substituir por vírgula de maneira visual. Até aqui acredito que a gente já tenha algum resultado de trabalho. Será possível inserir na tabela alguns veículos. Tá? E aí a gente parte para a implementação da atualização de registro. Estou botando aqui para executar. Vamos cadastrar aqui então um veículo. Fazer o seguinte, colocar um que eu conheço, né? Ano de fabricação, potência, placa, tipo de combustível. E aí a gente teve uma quebra aqui, né? A gente vai ter que ajustar lá depois o label com input. Vou colocar o valor de locação aqui de R$100 diária.
Vou colocar algumas observações. Nenhuma. Gravei, ele criou o objeto, incluiu na arraylist, colocou esse objeto na tabela e limpou o formulário.